Olá pessoal da análise, então continuando aí as aplicações do postulado de Dedekind, vamos falar agora da proposição 3. O conjunto dos números naturais não é limitado superiormente. Então vamos ao postulado de Dedekind, relembrando aqui que existe um corpo ordenado R, chamado de corpo dos números reais, que contém o corpo ordenado dos racionais, tal que todo subconjunto não vazio limitado superiormente possui supremo em R. Então, supremo é a menor cota superior aí de um conjunto limitado superiormente. Lembrando que se eu tenho aqui esse resultado aqui, né, se eu coloco esse resultado como postulado, como consequência eu tenho que se um subconjunto dos reais for limitado inferiormente, então ele possui ínfimo. Então o objetivo aqui é mostrar, proposição 3, que o conjunto dos números naturais não é limitado superiormente. Então lembrando aqui que o conjunto dos naturais, né, é o conjunto 1, 2, 3 e assim por diante. E a gente vai sempre entender isso aqui, né, como um conjunto infinito de termos. Então, uma das propriedades aqui dos naturais, a gente vai ver aqui na demonstração, né, que se o n pertence aos naturais, o n mais 1 pertence aos naturais. Vamos lá à demonstração. Então, suponha, por contradição, que o conjunto dos naturais seja limitado superiormente. Bom, se ele for limitado superiormente, então, pelo postulado de Dedekind, garante que o conjunto limitado superiormente, um subconjunto dos reais limitado superiormente, possui supremo. Então, o conjunto dos naturais possui supremo. Vamos chamar ele de alfa. Bom, então, alfa é uma cota superior para o conjunto dos naturais, porque ele é o supremo e ele é a menor cota superior. Então, como cota superior, ele satisfaz isso. Alfa é maior ou igual do que todos os elementos do conjunto N, ou seja, alfa é maior ou igual do que N para todo N pertencente aos naturais. O conjunto dos naturais possui a propriedade de que se N pertence aos naturais, então N mais 1 pertence aos naturais. Então, de modo que se o alfa é maior ou igual, uma cota superior para o conjunto dos naturais, ou seja, se alfa é maior ou igual do que n para todo n, ele vai ser também maior ou igual do que n mais 1 para todo n, porque n mais 1 também é um elemento dos naturais. Daí, passando o menos 1 para o lado direito, o 1 para o lado direito, né? Vou ficar aqui que n é menor ou igual do que alfa menos 1 para todo n. Isso implica que o alfa menos 1 é uma cota superior de n, o que é uma contradição, né? Que é impossível, porque o alfa é o supremo de n, e alfa é maior do que alfa menos 1. Se o alfa menos 1 for maior ou igual do que n para todos os elementos de n, então o alfa menos 1 é uma cota superior de n, dos naturais. Mas o alfa é o supremo do conjunto, porque a gente está supondo aqui que ele é limitado superiormente. Se ele é limitado superiormente, ele possui supremo, pelo postulado de Dedekind. Isso é uma contradição, né? Porque se ele é supremo, ele é a menor cota superior, aliás, a menor cota superior. Então não pode ter uma cota superior menor do que ele. Contradição, né? E essa contradição nos leva que o conjunto dos naturais não é limitado superiormente. Ok? Então vamos agora para a proposição 4, propriedade arquimediana. Bom, essa é uma notação, né? É um enunciado para a propriedade arquimediana, mas a propriedade arquimediana pode ser entendida também como uma proposição anterior. Ou seja, a gente vai isso aqui, né? A gente vai entender também como sendo que o conjunto dos naturais não é limitado superiormente.
Isso também pode ser considerado como sendo a propriedade arquimediana. Então, alguns autores consideram a proposição 3 anterior, né, como uma propriedade arquimediana. Então, vamos à demonstração dessa propriedade arquimediana aqui, enunciada dessa forma aqui, né, que é equivalente à anterior, a proposição anterior. Então, dados dois números reais, positivos, A e B, A menor que B, existe um número natural, N, tal que B é menor do que N vezes A. Ou seja, se eu multiplicar, existe um número natural que se eu multiplicar aqui esse valor aqui por N, ele vai ultrapassar o B. Então, essa é chamada de propriedade arquimediana. Então, vamos lá à demonstração. Suponha, por contradição, eu quero contrariar esse fato aqui, né? Que existe um número natural tal que, um N, né? Tal que B menor do que N vezes A. Bom, se isso aqui não é válido, ou seja, se não existe esse natural que satisfaz isso, então, todo natural acontece o contrário, né? Então, N vezes A é menor ou igual do que B para todo N. Isso é o que contraria essa afirmação aqui, né? Porque senão existiria um natural tal que B seja menor do que N vezes A. Bom, então se eu estou supondo por contradição que isso aqui não é verdadeiro, então N vezes A é menor ou igual do que B para todo N pertencentes naturais. Isso significa que o conjunto dos elementos que tem essa cara aqui, N vezes A, é limitado superiormente. Ou seja, esse conjunto aqui, conjunto A, que é dado pelos elementos N vezes A com N pertencentes naturais, é limitado superiormente. Por exemplo, o B é uma cota superior desse conjunto. Se ele é limitado superiormente, pelo postulado de Dedekind, esse conjunto possui supremo. Então, o A possui supremo. Vamos chamar ele novamente aqui de alfa. Se o alfa é o supremo desse conjunto, ele é uma cota superior, né? Ele é a menor cota superior. Então, ele satisfaz a condição de cota superior. Alfa maior ou igual do que N vezes A para todo N. Bom, mas todo N natural. Mas o N mais 1 também é um número natural. De modo que N mais 1 vezes A também é um elemento de A. Então, se o alfa é cota superior para o conjunto, então a alfa é maior ou igual do que N mais 1 vezes A para todo N. Fazendo o desenvolvimento aqui, ou seja, fazendo a distributividade, eu tenho aqui que o N mais 1 vezes A menor ou igual do que alfa, é a mesma coisa que N vezes A mais A menor ou igual do que alfa para todo N. Bom, eu posso passar esse A para o outro lado aqui, né? Eu vou ficar que N é menor ou igual do que alfa menos A para todo N. Mas isso implica que o alfa menos A é uma cota superior para o conjunto dos naturais. Como A é positivo, alfa menos A seria uma cota superior de A. Na verdade, aqui, ó, alfa menos A seria uma cota superior do conjunto dos naturais, né? Não do A, superior dos naturais, do conjunto dos naturais. Mas o conjunto dos naturais, ele é ilimitado superiormente pela proposição 3, né? Que já é uma contradição. Aqui ele vai por outro caminho, né? Que o alfa menos A, alfa menos A é menor ou igual, menor do que alfa, né? Mas aqui, alfa menos A, tá certo, né? É porque ele esqueceu do N vezes A aqui, ó. N vezes A aqui, né? Aqui é N vezes A. Então, não é maior do que A. Não é maior do que N. Ou seja, o alfa menos A não é uma cota superior do conjunto dos naturais. Tá? Esse aqui mesmo que ele está... Só esqueceu de colocar o N vezes A aqui. Então, fazendo a distributividade aqui,
eu tenho aqui, né, que o N vezes A é menor ou igual do que alfa menos A. Bom, então o alfa menos A é uma cota superior para o conjunto A. Agora sim, né? Então, o alfa menos A seria uma cota superior de A. Mas o alfa menos A é menor do que alfa. Alfa menos A, né? Alfa menos A. Porque o A é um número positivo, né? Então, alfa menos A é menor do que alfa. Se o alfa menos A é menor que alfa, ele não pode ser cota superior para o conjunto A, porque o alfa é o supremo, e o supremo é a menor cota superior. Então, isso é uma contradição, que é impossível, né? Porque o supremo alfa, porque o alfa é supremo. Então, existe um N tal que N vezes A é igual a B. N vezes A é maior do que B, ou seja, isso aqui não satisfaz para todo N. Vai existir um, pelo menos um, que não satisfaz isso. Então, existe um natural N tal que B é menor que N vezes A. Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua com mais exercícios.